Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica que, apesar de ter começado na década de 70, no final da década de 70, é muito relacionada com os anos 80 e por um bom motivo, né? É uma das bandas mais icônicas ali do chamado gótico e que aqui no Brasil, sabe-se lá por que ganhou o apelido de Dark, e que tem uma das vocalistas femininas mais magnéticas e carismáticas da história do rock. Estou falando do Siouxsie and the Banshees. Às vezes o pessoal fala Siouxsie ou Siouxsie, como eu já vi, mas não, é Siouxsie and the Banshees. E o nome artístico da cantora é Siouxsie Sioux. É assim que é a pronúncia correta, no caso. Não é Siouxsie, 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 como já ouvi falar algumas vezes mundo afora. E se tem uma banda que tem uma discografia bastante consistente, é essa. Fica até difícil escolher um álbum preferido. Há quem goste mais do post-punk new wave dos dois primeiros álbuns, o The Scream e o Johnny Hands. Há quem goste muito das experimentações eletrônicas do Kaleidoscope, o terceiro. Há ainda quem goste daí da trinca Juju, A Kiss in the Dream House e Hyena, que tem mais influências psicodélicas dos anos 60, mas eu escolhi o sétimo álbum de estúdio da banda, que para mim é o mais anos 80, o que mais tem a ver com a sonoridade ali da época em que ele foi gestado, que é o Tinderbox, esse álbum aqui. De abril de 1986, essa edição minha aqui tem 4 faixas bônus, na verdade. Aqui um folheto aqui servindo de encarte, as letras. Então o Siouxsie and the Banshees foi formado no final da década de 70 como fãs ardorosos dos Sex Pistols. Formaram um grupo ali chamado Bromley Contingent, do qual fazia parte a Siouxsie Sioux e o baixista Steve Severin, os dois únicos que tiveram aí nas todas as formações da banda. E eles se reuniram ali como banda mesmo e começaram a gravar em 1978. O single de estreia é Hong Kong Garden, é dessa época, e o primeiro álbum também, que eu falei, o The Scream, também é dessa época. E a banda trocou de guitarrista aí como quem troca de camiseta, mais ou menos. Começou com o John McCain nos 2 primeiros discos, depois passou para o John McGeoch, que é praticamente o mais insensado, mais respeitado guitarrista aí da banda, que participou ali da trinca ali, do Kaleidoscope, Juju e Kiss in the Dream House. E no Hyena tivemos até a participação do Robert Smith, quebrando um galho ali como guitarrista. Ele manteve tanto o The Cure como os Banshees ali como em paralelo. Nunca mais só durou um disco. E daí a partir desse aqui, do Tinderbox, a gente teve a entrada antes, na verdade, ele participou do EP anterior, mas com um álbum cheio mesmo, foi o primeiro do guitarrista John Valentine Carruthers, que para mim é o que melhor se encaixou ali na sonoridade da banda. Apesar de ele só ter gravado 2 álbuns, e o EP Torn, que é antes desse, esse aqui e o álbum seguinte, que é o Through the Looking Glass, que é um álbum de covers. Já no álbum depois do Through the Looking Glass, que é o Peep Show, ele já não estava mais presente. É o John Klein, se não me engano. Então, mas para mim, foi o melhor o guitarrista que mais se encaixou ali na sonoridade da banda. E a Siouxsie Sioux, eu tenho que dizer aqui, um parênteses aqui, que ela foi minha musa de adolescência. O pessoal sempre fala, nossa, Madonna é muito linda. Eu falo, que Madonna que é nada? Para mim, linda era a Siouxsie Sioux. Belíssima na época, mas também tinha um ar misterioso, um olhar penetrante e um magnetismo assim simplesmente irresistível. Eu ficava fascinado toda vez que via a imagem dela. E ficou assim meio conhecida como uma rainha gótica. E nesse álbum aqui, o Tinderbox, desculpe, temos aqui 8 faixas originalmente. E como eu falei, enquanto que os outros álbuns têm uma sonoridade, os 2 primeiros, mais pro post-punk new wave ali do final da década de 70,
O Kaleidoscope tem experimentações eletrônicas da década de 70 até 60 também. E o Raina e o Juju e o Aqui Sim Dream House tem mais influências psicodélicas. Inclusive eles gravaram nesse período uma cover de Dear Prudence dos Beatles, ficou muito boa. Para mim esse aqui é o álbum mais anos 80 deles, o mais icônico da década de 80. Quando eles agarram sem medo a sonoridade do tal gótico. E as 3 primeiras faixas, para mim, são meio que prestam homenagem a artistas e bandas contemporâneos. Então o álbum abre com Candyman, que para mim tem uma vibe meio Killing Joke, lembra um pouco o Killing Joke, saiu como single Candyman também. Depois vem The Sweetest Chill, que me lembra mais o Bauhaus. Eu já cheguei até a ler na internet uma vez que há quem defenda que a Siouxsie Sioux e o Peter Murphy do Bauhaus seriam irmãos gêmeos separados logo após o nascimento. E a terceira faixa, This Unrest, presta uma certa homenagem ao The Cure também. O Robert Smith não fazia mais parte da banda aqui, mas eu creio que ele continua sendo amigo ali, principalmente do Steve Severin, e que a banda meio que presta uma homenagem às sonoridades do The Cure. Porém, a partir da 4ª faixa até a 8ª, a gente tem um som bem mais autoral. E as faixas Canons, que é a 5ª, Parties Fall a 6ª, 92 Degrees a 7ª e Land's End a 8ª, vão bem nesse sentido de rock gótico mesmo. É um som mais denso, um som mais sombrio, mais soturno. E para mim a grande faixa é a 4ª, que eu deixei ela aqui por último de propósito, mas é a faixa mais acessível, chega até a ser levemente pop, mas no melhor sentido possível, que é o mega clássico Cities in Dust. Aqui tudo funciona na mais perfeita harmonia nessa faixa aqui, com uma introdução bem atmosférica, e depois temos aí um trabalho de bateria maravilhoso do Budgie, que na época era marido da Siouxsie Sioux, e com ela cantando melhor do que nunca aqui nessa faixa. Aqui ela dá o melhor que ela tem no vocal, e uma melodia também acachapante aqui nessa música, e uma letra um tanto quanto sarcástica aqui. Aqui ela narra a destruição de Pompeia. Essa música narra a destruição de Pompeia aqui, mas meio com que o narrador meio que tirando o sarro de alguém que está sofrendo ali no meio daquele caos, aquele apocalipse todo. Ele ainda fala: sua cidade está toda em ruínas, meu caro. Fala aqui ainda, que é o refrão da música. E ela meio que vai narrando aqui tudo que está acontecendo ali, com pessoas ficando cegas, perdendo, sendo sufocadas ali pelas cinzas vulcânicas, se queimando no meio da lava também, que ela chama de fonte dourada aqui. E tem até um clipe bem interessante também dessa faixa, que dá para ver aqui no YouTube, que eles colocam ali imagens dos corpos carbonizados ali de Pompeia também, tá? Narra a destruição de Pompeia pelo vulcão Vesúvio, que aconteceu no ano 79, na época do Império Romano ainda. E das faixas bônus aqui, tem 2 versões remix de Cities in Dust e The Sweetest Chill. Para mim são completamente desnecessárias. Inclusive a versão mix aqui de Cities in Dust perde a magia porque ela ignora a abertura mais climática ali da faixa original. Para mim é uma grande perda. E mesmo The Sweetest Chill também não é grande coisa essa versão aqui, e são durações bem maiores aqui, meio que enche linguiça na minha opinião. Aqui temos uma boa versão de Song from the Edge of the World, que foi lançada como single em 87, não entrou em nenhum álbum de carreira, mas aqui ainda escrito aqui JVC Version, ou seja, a versão com o John Valentine Carruthers na guitarra, e não a versão com o John Klein, que foi lançada lá em 87. E por fim, uma demo aqui de uma canção do Steve Severin, chamada Star-Crossed, às vezes como Star-Crossed Lovers, que nunca foi lançada. É interessante, mas não está à altura das demais faixas aqui do Tinderbox. Só essa versão aqui do Song from the Edge of the World eu acho superior à versão que foi lançada como single, sinceramente. Essa aqui valeu a pena. Para mim foi a única faixa bônus que realmente valeu a pena, foi essa. Mas as 8 faixas do álbum em si são todas maravilhosas aqui. E essa capa aqui
que tem foto de um tornado tirada em 1927. Ela também serviu de base aqui para as capas de Beaches Brew, do Miles Davis, e principalmente uma que o pessoal já deve ter notado de cara, Stormbringer, do Deep Purple. É a mesma foto, porém com tratamentos diferentes. Para mim, então, esse é o álbum definitivo da banda, o mais icônico, o mais autoral, também eu diria. E depois, a partir que a década de 80 foi se aproximando do seu fim, entrando na década de 90, a Suzy, a banda, apesar de ter feito registros dignos, foi se apagando aos poucos, aí até o The Rapture, em 95, o último disco de estúdio deles. E depois a Suzy se lançou em carreira solo. Mas para mim, o grande álbum ali deles é esse aqui, sem dúvida alguma. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!